É claro que este mundo precisa urgentemente, como diz com sabedoria Gandhi, de maior compreensão. É claro que nós precisamos de mais diálogo, precisamos cessar a guerra. Claro que as pessoas têm direito à vida pacífica, a não serem violentadas no seu lar com assaltos, ou violentadas na rua, ou violentadas por quaisquer que sejam as autoridades ou os criminosos. O que eu digo é, será que as pessoas também não têm direito de estarem mal? Ou não têm direito a odiar eventualmente? Como eu disse, eu sou uma pessoa pouco inclinada à violência. Eu disse a um jovem que parou com seu carro no Shopping Cidade Jardim, eu tirei foto em 2 vagas para deficiente, no meio de 2 vagas. E eu tirei foto e fui conversar com ele, um moço, no apogeu dos seus 20 anos, dono de um carro muito bom, e eu disse a ele, a vaga é para deficiente físico, não mental. Não há vaga para deficiente mental, não. Só para deficiente físico. Depois de me certificar que o tamanho dele impediria uma reação mais brutal, naturalmente. Várias pessoas pediram para você falar um pouquinho do caso recente do menino que atirou na professora e depois se matou. Entre elas foi a Ana Lucília, ela te pede para falar sobre isso, e ela também te pergunta o que você teria a dizer sobre o bullying, se seria também uma expressão do ódio. Tenho dificuldade em analisar um caso tão recente sobre o qual nada se sabe além do caso em si. Um filho de um guarda municipal de família aparentemente estável, numa escola padrão, numa escola de boa qualidade, toma um gesto de violência indescritível, atira contra a professora e depois se mata. Eu tenho mais dificuldade em entender o se mata do que atirar contra a professora. Como professor, eu acho muito frequente que alunos queiram atirar em mim e eu queira atirar neles. Que isso não tenha ocorrido é uma questão de sorte, talvez, ao longo dos anos. Vocês veem aqui uma imagem de um dos temas mais frequentes da história da arte, a morte e a donzela. A donzela vaidosa, esse é um corpo perfeito para o século XVI, branco, sinal de que ela não trabalha ao sol, ela é uma mulher de elite, um pouco mais cheia que o nosso padrão Twig, imposto nos últimos 40 anos. É uma moça que, tendo um pouco mais de carne, significa que ela é uma aristocrata, come mais do que o necessário e não pega sol. Essa moça com cabelos longos, sinal de juventude e geralmente na arte de virgindade. Os jovens não sabem o que é isso, mas procurem no dicionário o que é virgem. Vocês vão encontrar num dicionário mais tradicional, mais antigo. Tudo isso lembra também, nesse mundo onde a incerteza é a marca, segundo Baudrillard, que as certezas que nos dão num dia, no outro dia já desapareceram. Para dar 4 exemplos que me ocorreram. Café preto causava gastrite há um tempo, hoje se diz que cura Alzheimer. Café preto regularmente estimula o cérebro e evita Alzheimer. Eu tenho uma outra teoria que eu vou expor a vocês e que já vai valer a noite inteira. O que cura Alzheimer é comida mineira. Se vocês comerem pururuca todos os dias, vocês não desenvolverão Alzheimer porque morrerão bem antes da idade em que se desenvolvem esta doença. É reconhecido cientificamente que coisas, frituras, pastéis de feira e outras coisas curam todas as doenças degenerativas típicas da terceira idade. E é reconhecido que quem come muita fruta, muito cereal e muita fibra desenvolve Alzheimer. Vai chegar a uma idade com todos os problemas. Então agora vocês sabem, podem correr direto para a pururuca, né? Evita nunca. Quem come pururuca não envelhece. Fica bem, fica bem. Apenas fazendo um movimento, essa brincadeira estética nos mostra exatamente aquilo que eu passo. Não há uma ruptura absoluta entre jovens e velhos. Na verdade, a velhice nada mais é do que parte de um processo de vida que começou na juventude. Os velhos não são radicalmente diferentes do que eles foram na juventude. Pessoas que são pessimistas na juventude raramente se tornam velhos, alegres, dinâmicos. Pessoas que eram chatas com 17, com 70 são chatérrimas. Ou seja, não é absolutamente uma mudança. A cor da morte, dizem os italianos, é a cor da vida. Essas vantagens e desvantagens são contidas poeticamente nessa imagem, em que uma senhora olha para um senhor e no rosto deles contemplam aquilo que eles viram a primeira vez. Ou seja, o momento lindo em que eles se apaixonaram, quando ela saía da orelha dele, ou seja, da casa, e ele tocava violão. Essa imagem mexicana mostra que a memória também é uma construção.
numa certa sabedoria para quem é religioso, feita por Deus, para quem é materialista, feita simplesmente por uma lógica biológica. Nós geralmente nos apaixonamos e casamos quando temos uma visão perfeita. À medida que envelhecemos, vamos ganhando a vantagem da presbiopia, da catarata, do astigmatismo, e à medida que a pessoa amada vai ficando mais feia, eu vejo menos, cada vez menos. E aí nós inventamos o óculos e com ele o divórcio. Ou seja, no momento que eu olho com clareza aquilo que eu tinha, eu levo um susto, não? E é muito curioso, ao invés de ver a presença constante em todos os tempos disso. Esta senhora, vamos pensar na casa de 75, 80, é ainda aquela jovem que saiu. Ela ainda é, porque aquela experiência está com ela. Aquela experiência está absolutamente dentro dela, porque é uma experiência dela, que vai ser ressignificada inúmeras vezes. Eu acredito que o jovem é mais blasé como defesa, ele é mais melancólico como defesa. Ele não tem muita sociabilidade, ele não tem muito dinheiro, ele não sabe muito das coisas, então tudo é um saco. Ele olha com aquele ar assim, quem olha para a bomba de Hiroshima ou para uma... todo aquele ar de déjà vu, blasé, que é típico da nossa adolescência ocidental. Ou seja, aquela cara de que não estão dizendo o que eu quero e não estão falando o que eu quero. E hoje com um agravante, todos os jovens são nativos na linguagem tecnológica. Todas as pessoas de idade são recém-chegadas a esse mundo. Como diz um autor, os jovens falam tecnologia sem sotaque. E as pessoas de mais de 40 falam com sotaque. Vocês sabem que quanto maior a idade, tem aquele momento de dúvida na escada rolante. Observem. As pessoas de mais idade olham, tentam mirar o degrau, ficam olhando e dão um pequeno pulo. Porque a minha geração que viu surgir a escada rolante, a gente ia em Porto Alegre nas lojas americanas para ver escada rolante, comer banana splits, as novidades daquele momento. A gente era narrado de histórias de escadas que engoliam pessoas, trancavam e nunca mais saíam. A minha geração tem um pequeno momento de dúvida. Os jovens já entram na escada rolante com mais segurança. Imaginem uma senhora num terminal de computador de um banco qualquer. Ela está administrando um computador, ela que nasceu quando não havia máquina elétrica. Ela está administrando uma série de equações de uma linguagem binária de 0 e 1. Ela está administrando uma coisa totalmente estranha à formação que ela teve. A formação que ela teve a educou para outra coisa. E este mundo representa esse desafio tecnológico. Desafio que parece que hoje vem pelo DNA. Alguém já nasce dominando técnica. Isto faz parte de um outro tipo de ruptura, que não é mais econômica e social, mas é de conhecimento. Há pouco nós descobrimos com uma pesquisa que os jovens, ao usar muito computador, têm um córtex pré-frontal mais desenvolvido do que as pessoas que leem muitos livros. Significa que quem lê livro desenvolve áreas como o cerebelo que tomam decisões mais lentas e ponderadas. Quem desenvolve o córtex pré-frontal no cérebro, essa fronteira extraordinária do ser humano, desenvolve mais decisões rápidas. É uma geração Windows que está no Messenger, que está no Twitter, fazendo o seu blogzinho, está respondendo a e-mail, essa coisa antiga para os jovens, né? E-mail lenta, pode demorar, às vezes, horas para o e-mail. Essa pessoa jamais vai entender, para o bem e para o mal, por exemplo, que eu escrevi uma carta para a Europa e a resposta veio em 3 meses. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Raíssa, eu tenho 20 anos e... Não se preocupe, isso passa, Raíssa. Juventude. Tudo passa. Eu posso lhe dizer que passa rápido. Passa rápido. Não é uma praga. Não é uma praga. Mais uma vez eu tenho que reconhecer minha impotência, pelo menos no campo acadêmico, para poder responder a essa questão. Ou seja, o que vai ser o futuro? Não tenho a menor ideia. Quando eu era estudante, na USP, eu vi um comício relâmpago de um líder sindical de esquerda, que era o Lula. E o centro do comício dele era... Eu sei, os jovens não vão acreditar, Lula era de esquerda, os jovens jamais vão acreditar nisso, mas acreditem na palavra do tio, era. E os jovens de hoje, para o bem e para o mal, a maioria da classe média, pelo menos, ou baixa também, tem um sonho muito parecido com a avó, casar bem e ter uma boa carreira. O choque de gerações constituiu esse fenômeno único. Os jovens derrubaram a Bastilha da opressão, mas querem morar no Palácio de Versalhes. É uma revolução francesa muito estranha. Eles querem toda a opressão abaixo,
mas querem o luxo do Palácio de Versalhes. Em 68 queriam derrubar a Bastilha e Versalhes e construir um novo mundo. Os de hoje querem o melhor de cada mundo, liberdade de um e conforto, luxo de outro, né? Isto é uma novidade dos nossos tempos. Ver de forma negativa, em geral, um discurso dos velhos. Em geral, o discurso de quem envelheceu e diz: no meu tempo tudo era melhor. Para citar um caso pessoal, minha falecida avó no Rio Grande do Sul dizia que no tempo dela não havia violência. No meu tempo não havia violência. Hoje a violência é brutal. Eu dizia: vó, a Segunda Guerra matou 50 milhões de pessoas, você fugiu da Alemanha por causa disso? Ela disse: não tinha violência. 50 milhões, nunca matamos tanto, né? Apesar do esforço atual, nós nunca conseguimos matar. Não, no meu tempo tudo era paz, etc. Por quê? Porque ela está construindo uma memória da infância. Ela está construindo uma memória de um mundo que todo mundo se respeitava, todo mundo cumprimentava todo mundo. É uma memória, em geral, rural, é uma memória de cidade pequena e uma memória de juventude, que somadas produzem essa fantasia. Quem pensa rock, quem pensa moda de jovem, não tem 16 anos. Quem pensa, grava, produz e distribui é mais experiente do que alguém de 16 anos. Nós temos um jovem que, para ser livre, consome um produto feito por um mais velho. E o velho, para ser um vampiro livre também da juventude, vende para esse jovem cada vez mais algo que ele considera indispensável, o sonho de voltar ele mesmo a ser jovem. É nessa dialética um pouco perversa que nós fazemos a juventude insatisfeita porque não pode consumir desesperadamente tudo que aparece para ela, e uma velhice insatisfeita porque pode consumir mais, mas não pode aproveitar porque passou essa época do consumo. A solução seria muito mais pensar neste momento, meu tempo agora, o que eu quero e o que eu posso fazer.